Inicialmente, gostaríamos de agradecer o apoio, né, e a confiança que recebemos dos 3 segmentos no primeiro turno, o que levou a nossa chapa a obter o maior índice de 44,4% dos votos válidos. O resultado do primeiro turno mostrou que prevaleceu na comunidade o desejo por uma oposição responsável e construtiva, que não quer desconstruir aquilo que deu certo, mas sim planejar e construir uma Unesp melhor e sustentável. Cumprimento os professores Maria do Rosário e Fernando Marins, por terem também seguido ao segundo turno, e os professores Maria José e Roberval, por terem participado contribuído nesse momento democrático da nossa universidade. Desejo um excelente debate para que a comunidade possa avaliar melhor as propostas e escolher de forma mais consciente os futuros dirigentes dessa universidade. Chegamos até aqui com uma postura ética, sem desqualificar as propostas e muito menos as pessoas que concorrem conosco nesse pleito. A nossa campanha foi focada no nosso plano de gestão, que contém cerca de 140 ações concretas, né, prontas para serem levadas aos órgãos colegiados e, então, implementadas de forma participativa. Chegamos aqui exercitando a democracia no dia a dia, pois essas 140 propostas elas foram geradas a partir do coletivo, uma vez que, de forma inovadora, realizamos a pré-campanha, quando, então, visitamos as 34 unidades da universidade ao longo de 6 meses e com um objetivo muito importante de coletar sugestões para o nosso plano de gestão. Dessa forma, né, tenho e garanto que a nossa proposta é aquela que mais representa vocês que nos assistem e nos ouvem. Finalmente, chegamos até aqui sem prometer nada para ninguém, porque não queremos abrir mão da liberdade de fazer a gestão, inclusive de escolher a nossa equipe. A Unesp precisa e merece de uma nova forma de fazer política. Caso contrário, as assimetrias negativas prevalecerão, os estranhamentos internos continuarão existindo e nunca nos reconheceremos como uma única Unesp. Nesse Outubro Rosa, eu também cumprimento toda a comunidade da Unesp e agradeço os votos dados no primeiro turno. O primeiro turno mostrou que a Unesp quer mudança, a Unesp quer modificações. Por isso, as 2 chapas de oposição foram contempladas com o voto da comunidade para ir ao segundo turno. Parabenizo a professora Maria do Rosário, o professor Marins, e desejo a todos também um bom debate hoje. Muito obrigado. Neste quarto bloco, os candidatos farão questões entre si. Bom, claro que todos nós gostaríamos, né, de ter o aumento da cota-parte de 9,57 para 9,907, né, para as 3 autarquias do Estado de São Paulo. Esse, sem dúvida, é o sonho, é o plano A. Entretanto, nós precisamos sim estar prontos, né, para não conquistarmos isso, né, pelo menos até este momento, porque não foi conquistado. Então, nós teremos que lidar com o plano B. Então, a pergunta vai na direção. Em 2015, foi a primeira vez, desde o começo da autonomia universitária, que o Conselho Universitário aprovou um orçamento, o de 2016, com um recurso contábil denominado crédito suplementar por superávit financeiro. Qual é o significado dessa medida e como ficará o orçamento de 2017 depois da utilização desse recurso e, principalmente, se tivermos ainda um segundo contingenciamento de 160 milhões? Bem, a pergunta é bastante oportuna porque ela diz respeito a um modo de compreender o financiamento público da universidade. De fato, não há previsão de aumento, seria um sonho, mas há, primeiro, em andamento já uma antiga reivindicação de que seja o total bruto do ICMS que seja aplicado na universidade, ao repasse, à cota-parte da universidade, e que esse crédito suplementar, quando necessário e como foi necessário, ele possa, de fato, vir a estabelecer novos parâmetros na reordenação interna das nossas despesas. E esta é a questão mais importante para nós hoje. Enquanto lutamos junto à Assembleia Legislativa, inclusive hoje tivemos uma reunião da Frente Parlamentar, da qual infelizmente não podemos participar, que está aqui, junto ao Governo do Estado, à Assembleia Legislativa,
enquanto nos empenhamos nesse aumento da cota parte do Estado, do ICMS do Estado, nós temos que fazer a tarefa, a lição de casa. Nós temos que olhar e avaliar como foram distribuídas as despesas e com que critérios no âmbito da nossa universidade. Isso é o que a nossa chapa se propõe. E, se necessário, a partir da avaliação durante o período de transição, se eleitos, e, se necessário, a partir da avaliação institucional que faremos, como lidaremos com as necessidades emergenciais, inclusive com a reivindicação de crédito suplementar ao governo do Estado. De fato, isso já vai ter que ser conversado agora, no estabelecimento da peça orçamentária de 2017. Nesse momento em que a gente vai ter acesso, então, ao que está sendo planejado, a gente vai poder intervir para que esses recursos tenham a destinação conforme as prioridades que nós valorizamos. Isso é muito importante, porque senão, no início do ano, a gente vai estar com as mãos amarradas por um orçamento do qual a gente não participou. Participou, sim. A professora Maria do Rosário se coloca como não participante da decisão do orçamento de 2016, mas nós checamos nas atas e a professora Maria do Rosário esteve presente na reunião de dezembro de 2015, onde o orçamento de 2016 foi aprovado por unanimidade. Então, não é possível se eximir de dizer que o que foi colocado na peça orçamentária de 2016 não contou com a participação da professora Maria do Rosário. Então, acreditamos sim, novamente, que não queremos passar a ideia de que somos gerentes de crise, como foi colocado, mas sim, teremos que gerenciá-la no ano de 2017, porque o ano já está acabando, não foi possível aumentar ainda a cota parte e teremos ainda que lidar com 160 milhões, praticamente uma folha de pagamento dessa universidade, que é 175 milhões mês. Sem dúvida, professor Sandro, participo, estou na segunda gestão no Conselho Universitário, participo de todas as reuniões e sempre apresento e defendo as minhas posições. Inclusive aquelas posições que são contrárias àquelas propostas, sejam as apresentadas pela presidência da mesa, sejam as apresentadas por colegas ou por aqueles que tenham posições diferentes daquelas que eu represento como representante docente da Faculdade de Filosofia e Ciências, campus de Marília, que é a condição em que participo no CO. Em relação à aprovação da peça orçamentária de 2015 e em relação a muitos outros temas e assuntos e matérias debatidos e aprovados no Conselho Universitário, devo esclarecer que debato, proponho e, democraticamente, acato as posições que são apresentadas como aquelas que definem os dados da universidade que nos são apresentados, embora possamos discordar dele. Na sequência, pergunta da chapa Novos Caminhos para a Unesp. Professor Sandro, no seu programa de gestão, por várias vezes, 4 vezes, o senhor utiliza 3 vezes flexibilização, 1 vez flexibilizar. Durante a sua exposição e resposta a perguntas aqui hoje, o senhor também utilizou por várias vezes o substantivo abstrato flexibilização. E, ao mesmo tempo, também utilizou aqui 6 ou 7 vezes a palavra desconstrução. Desconstrução da CPA, desconstrução de atividades com as quais a sua gestão não concorda. E, então, uma questão que se impõe, o que o senhor entende por flexibilização? Não o termo, mas o conceito e as suas implicações para a universidade e para a política universitária que o senhor pretende implementar. Obrigado pela pergunta, professora, porque nós podemos esclarecer essa questão do conceito de flexibilização. E se a professora leu o nosso primeiro princípio, nós defendemos a universidade pública e gratuita aqui no estado de São Paulo, e em nenhum momento o nosso termo flexibilizar está relacionado com o discurso neoliberal de redução do papel do Estado na educação.
né? Nós somos defensores, sim, de que o Estado tem um papel fundamental na educação da população, né? O termo flexibilizar nosso, ele vai justamente na direção da personalização curricular, ou seja, nós queremos, sim, que o aluno tenha uma maior autonomia, né, na decisão, na escolha dos seus créditos, né, como eu já comentei, de escolher créditos em outras disciplinas, de cursos de outras áreas, o que é extremamente importante para a formação interdisciplinar. Queremos, sim, que esses alunos tenham um maior tempo de atividades extra-classe e que essa atividade seja considerada créditos para a sua formação. Eu sempre cito o exemplo dos engenheiros, né, no caso de Guaratinguetá, que os professores falaram, Sandro, os alunos que ganham sempre esse prêmio de aerodesign, eles vivem na oficina. E eu perguntei, quanto tempo desse tempo da oficina conta para o aluno e para o professor que vai à oficina? E a resposta eu já sabia, não conta nada. Então é isso que queremos. Esse tempo, né, de transformação fora da sala de aula, como aqui no caso do engenheiro dentro da oficina, esse tempo precisa ser convertido em créditos. E é isso justamente que vai na direção da personalização curricular e que tive a oportunidade de acompanhar em outras universidades mundo afora. Entendemos, porém, que processos de flexibilização se identificam com processos de precarização e com processos de privatização indireta. Entendemos que flexibilização é um conceito não apenas de um universo semântico neoliberal, mas ultraliberal, e que vem sendo usado como eufemismo para designar processos de privatização indireta e de precarização. Não é diferente no caso da nossa universidade. Embora os objetivos sejam, em si, bastante atraentes, que o aluno possa compor o seu currículo, que ele possa ter a carga horária ou as atividades realizadas fora do espaço da sala de aula contadas como créditos, não há dúvida. Mas o que isso representa é semelhante ao, por exemplo, à reforma do ensino médio e a processos de flexibilização que impedem de o aluno ter acesso ao conhecimento de qualidade, deixando-o à deriva para escolher aquilo que ele também não conhece. Dizer que flexibilização e toda essa personalização curricular é dizer que um ensino de qualidade não existe, né? É dizer que o ensino no MIT e na Harvard não são ensinos de graduação de qualidade. Então, nós temos aqui, todos nós sabemos, né, que nos Estados Unidos as melhores universidades são privadas, mas aqui no nosso país as melhores universidades são públicas, incluindo as 3 do estado de São Paulo. Nós temos um sistema ímpar de ensino superior de qualidade que praticamente é o referencial, se perdermos, é o referencial de qualidade que será perdido no estado de São Paulo e no país. Então, acreditamos sim, né, que a nossa forma de enxergar essa personalização curricular, ela é fundamental e ela não precariza o ensino superior de qualidade nas autarquias públicas do Estado de São Paulo. Vamos sortear agora qual será a chapa que fará a segunda pergunta da segunda rodada. Da mesma forma que na primeira, eu não farei um novo sorteio e alternadamente ela responderá. A chapa a fazer a pergunta é Novos Caminhos para a Unesp, é 1 minuto para a pergunta, a outra chapa 2 minutos para a resposta e 1 minuto para a réplica e tréplica. Professora Maria do Rosário, professor Fernando, a pergunta. Conhecendo os problemas da educação no Brasil, do sistema educacional brasileiro e os problemas, em especial, da educação básica, que são aqueles que não apenas vêm se intensificando e se tornando cada vez mais graves, como têm mostrado as políticas recentes adotadas pelo governo federal e pelo governo estadual, e como vêm se manifestando os estudantes em relação a essas medidas, seja a PEC do ensino médio, seja os efeitos da PEC 241 sobre a educação em geral. Posso lhe perguntar, professor, e gostaria que o senhor me respondesse, como pensa no ensino de graduação
a formação de professores nos cursos de licenciatura. Que propostas o senhor teria nesse âmbito da flexibilização para melhorar a qualidade de ensino de graduação em função da qualidade do ensino na educação básica, na qual nossos docentes formados na Unesp trabalharão? Bom, eu começo respondendo. Eu sou licenciado em matemática, e a minha vida, a minha carreira acadêmica foi dedicada à licenciatura. Tá? Todo o meu tempo, todo o meu trabalho dentro do curso de matemática de Rio Claro, dedicado à licenciatura, e todo o meu trabalho, todo o meu empenho está voltado para a licenciatura. Tá? Trabalho num programa de pós-graduação em educação, né, e por isso me sinto dentro da área das humanidades. E essa proposta, de fato, essa pergunta é de fato muito importante, porque ela traz aquilo que eu sempre atuei durante a minha vida acadêmica. Tá? Nós estamos voltados a um processo que nós precisamos, sim, discutir a licenciatura, porque nós estamos numa situação de, infelizmente, nós temos um ensino de qualidade, formando alunos que estamos deixando os alunos formados como licenciados, mas, infelizmente, uma porcentagem significativa desses alunos não assumem o cargo de professor na rede pública ou então privada. Alguns poucos vão para a rede particular, outros, muito poucos, vão para a rede pública. Nós temos, sim, que repensar isso. Temos que pensar, e isso passa por um processo dentro da discussão na graduação nossa, para começarmos a ter uma política para que possa empenhar os nossos alunos para que eles se incentivem a ser professor. Tá? Nós não podemos só simplesmente não atuar dentro dos cursos de licenciatura, não pensando no futuro dele. O futuro ele vai ser professor. E essa política nós temos que empenhar, sim, fazendo com que os nossos alunos assumam a carreira de professor, essa carreira que eu assumi desde quando me formei e que faço questão de me valorizar, porque eu me sinto um professor. Semana passada foi o dia do professor. Bem, no nosso programa de gestão, entendemos que a valorização da formação de professores é parte integrante da valorização do ensino de graduação. E mais ainda, é parte integrante da tradição e da identidade de nossa universidade, que, constituída a partir dos antigos institutos isolados de ensino superior, trouxe também a tradição dos cursos das faculdades de filosofia e dos cursos de formação de professores. Nossa universidade tem uma importância muito grande na formação de professores no estado de São Paulo e uma responsabilidade muito grande. E tem também importantes ações já históricas, como as ações do núcleo de ensino, já com 3 décadas, o envolvimento da nossa universidade recentemente no PIBID, e entendemos que essas ações têm que ser valorizadas, mas mais ainda, a universidade tem que participar do debate nacional sobre formação de professores, na postura proativa que defendemos no âmbito da política universitária que subjaz ao nosso programa de gestão. Bom, eu decidi ser professor porque eu brincava de apagador, lousa e giz quando criança. Hoje as crianças não brincam mais de apagador, lousa e giz. Por quê? Porque os nossos colegas do ensino fundamental e médio perderam uma carreira digna, perderam as condições de trabalho. Então nós precisamos, sim, continuar valorizando e trabalhando no sentido de fortalecer o ensino fundamental e médio públicos. Né? De que forma? Nós temos 4 frentes para receitas alternativas na universidade, e uma delas toca justamente na retomada de uma assessoria. Né? Nós queremos ter uma pessoa prospectando as emendas parlamentares em Brasília, na Alesp, nas secretarias de Estado, inclusive para que possamos fomentar essas atividades formativas extra-sala dos alunos das licenciaturas, que eu considero praticamente muito semelhante à questão da personalização ou da flexibilização curricular, como respondi no caso dos engenheiros. Professor Sandro e professor Sérgio, a chapa Unesp Inovadora e Sustentável, com a segunda pergunta da rodada. Professora, como os conceitos de inovação social e tecnologia social se articulam com a nova Política Nacional de Extensão Universitária e como buscar recursos para essas ações? Como sabemos,
as ações previstas já em andamento na nossa universidade em relação à extensão, elas estão articuladas e se articulando à Política Nacional de Extensão, que prevê uma reconceitualização da extensão, do conceito mesmo de atividade de extensão. Não é à toa, porque desde há 4 décadas que vimos realizando atividades, no nosso caso da Unesp, e sempre estamos aqui perguntando se prestação de serviço é extensão, cantar no coral ou ensinar num coral é extensão, quer dizer, estamos aqui com temos atividades que claramente definimos como extensão e outras que, quando não se sabe onde colocar, se coloca na dimensão extensão. Isso tem causado problemas para a universidade. Com a definição das políticas, da Política Nacional de Extensão, nós temos também a articulação com a pesquisa e a articulação com a sociedade colocada, como se sabe, né, como atividades não apenas para a comunidade, para a sociedade, mas também com a sociedade. Não temos ainda clareza na universidade da ressignificação do conceito de extensão, mas em nossa gestão esta é outra perna do tripé que precisa ser ampliada. Porém, não nos moldes em que foi recentemente, neste ano, foi discutido no Conselho Universitário, por exemplo, reunião de que participei, em que se trata de flexibilizar a prestação de serviços ou as atividades de prestação de serviço em nome da extensão como forma de captação de recursos para a unidade. E entendemos que precisamos sim, a extensão é fundamental como vocação da universidade, mas a possibilidade de ressignificá-la demanda que todos estejam empenhados, inclusive para avaliar a sua relação com a pesquisa, com o ensino e a sua relação com a sociedade civil e com as formas de captação de recursos externos. Bom, eu volto para a pergunta, porque a pergunta não foi respondida. Como os conceitos de inovação social e tecnologia social se articulam com as políticas? Porque, sem dúvida, é só dessa maneira, professora, que nós garantiremos, neste país, desenvolvimento social sustentável. Professor, entendo que inovação e tecnologia não são assuntos nos quais toquei, porque não entendo que as discussões sobre extensão passem aproximadamente por esses conceitos no seguinte sentido. Nós não fazemos extensão para inovar ou para nos buscarmos e nos relacionarmos com novas tecnologias, mas fazemos extensão porque essa é a vocação social da universidade, no sentido da interação com a comunidade, de uma prestação de serviços que não fira a autonomia da universidade, mas que ao mesmo tempo traga a demanda da universidade, não apenas em termos de inovação e tecnologia. E sei que o senhor pergunta isso porque, por exemplo, a palavra inovação no seu programa de gestão, ela é repetida dezenas de vezes. E entendemos que a inovação é um substantivo importante, mas ela não é uma das dimensões da nossa universidade, nem se sobrepõe aos processos de produção de conhecimento centrados na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Com a tréplica, então, da professora Maria do Rosário, encerramos esse 4º bloco. E a chapa que fará as suas considerações finais é a chapa Unesp Inovadora, Sustentável e Participativa. Inicialmente, gostaria de agradecer pelo excelente debate, agradecer a chapa concorrente e, principalmente, agradecer toda essa equipe aqui da TV Unesp que propiciou, né, e organizou e propiciou esse excelente momento democrático na Unesp, né. Gostaríamos de reforçar que somos defensores de um ensino público gratuito e de excelência aqui no Estado de São Paulo, né. O Estado de São Paulo, ano passado, colocou 25 bilhões entre administração penitenciária e segurança pública. Muito próximo do que colocou em ensino fundamental, médio e superior, porque ele colocou 29, 30 bilhões. Então, nós temos o espaço, se o Estado de São Paulo quer continuar exercendo esse protagonismo na nossa federação, e se um dia o país quer assumir esse
protagonismo mundo afora, precisa disponibilizar, né, gratuitamente um ensino de qualidade para a população. Em sendo gratuito, nós podemos praticar a inclusão e estamos aí em processo de colocar em funcionamento o nosso projeto de inclusão, que prevê a entrada de 50% das nossas vagas de egressos do ensino fundamental e público. Inclusão que permitiu a nossa inclusão. Eu sou filho de funileiro mecânico, o Sérgio é filho de pedreiro, né? E os nossos pais lutaram muito para dar educação de qualidade para os filhos, coisas que eles mesmos não puderam. Então, somos defensores e queremos sim manter essa universidade, essa Unesp, oferecendo ensino de qualidade público no estado de São Paulo, né? Já comentamos a questão da inovação. Nós queremos transformar essa crise numa grande possibilidade de transformação da universidade, né? E isso dá para fazer no momento de crise, no momento ainda que estaremos vivendo a crise. É justamente nesse momento que queremos preparar as fundações, os novos baldrames dessa universidade inovadora, sustentável e participativa. Então, a inovação aqui no nosso plano, claro que é carregado da palavra inovação, porque a inovação que nós queremos é a inovação da forma como está colocada no dicionário. O simples fato de criar e inovar. E não é só inovação no ensino, na pesquisa, na extensão, é inclusive na gestão, né? Inclusive na extensão universitária, né? Porque isso sim é fundamental. Na nossa política nacional de extensão universitária, nós temos que migrar de uma extensão para uma extensão com a comunidade, numa interação dialógica. E aqui sim é importante, nós precisamos contribuir para a transformação e, sem dúvida, os conceitos de inovação tecnológica, inovação social e tecnologia social são fundamentais. Quero alertá-los, né, de boatos, né, e vou pensar apenas dois, porque, como comentei, a nossa campanha, ela sempre nos pautamos pelo nosso plano de gestão. Está sendo colocado que eu não gosto de funcionários, de servidores técnicos administrativos. Fico muito feliz de ter sido informado pelos servidores da minha unidade, que escreveram um texto, né, porque justamente foi possível, na gestão da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, trazer o ânimo de volta, a motivação naqueles servidores. Por quê? Porque nós tratamos todos de forma igual e demos autonomia e cobramos responsabilidade. A segunda questão é que temos equipe montada. Isso é mentira. A nossa equipe não está montada. Tanto no primeiro turno como no segundo turno, tanto no primeiro debate como no segundo debate, nós trouxemos para o estúdio, e foi a única chapa que, no primeiro momento, nós trouxemos apenas o motorista, o Casagrande, que nos dirigiu aí por praticamente 25 mil quilômetros, e foi uma honra trazer o nosso motorista aqui para dentro do estúdio. Hoje temos, além do Casagrande, nós temos a Laura, que é assessora do professor Sérgio no IGCE, e que está cuidando aí da nossa prestação de contas. Então, cuidado com os boatos, né? Queremos sim que vocês venham, né, participar dessa grande transformação e dessa construção da Unesp inovadora, sustentável e participativa. Votem certo, votem pela Unesp. Eu também gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos aqui nesse momento, essa oportunidade que foi nos dada pelos votos no primeiro turno, quando nós nos sagramos vitoriosos no primeiro turno, e por pouco nós não ficamos sem o segundo turno, por muito pouco. Tá? Certamente a comunidade que já percebeu o quão importante é esse momento, ela vai confirmar o seu voto, e todos aqueles que estão nos aderindo à nossa campanha, e com certeza nós sairemos vitoriosos dela. Muito obrigado a todos.